Bom, já nos conseguem ouvir, não é? Já está preparada para aqueles dois sentados. Já ligaste o cabo? Pois não. Então nós já vos ouvimos, vocês já nos ouvem. Boa noite. Boa noite. Isto é boa noite de entrada ou já de despedida? Não, qual despedida, pá? Nós agora que vamos começar, pá, não percebo vocês. Estamos mais tarde por causa do futebol. Agora que acabou a desgraça? Mas aí, agora estamos todos aliviados, já não há mais problemas, pá, pronto, já está tudo. Está a chorar, não sei se vocês já perceberam. Agora podemos todos brincar. Muito bem. Bom, então vamos começar. Mas porquê tu estás mais à frente do que eu? Coisas temos esquisitos. Então se faz do tamanho. Não rifar esse assistente tem que ser rifado. Nós já éramos os marretas à distância, mas juntos estamos mesmo no mesmo camarote, que é uma coisa horrível, pá. Marretas ao quadrado, olha, marretas ao quadrado, é isso. Tem que me encher de almofadas. Bom, não tem condições. Chega só a Isto não tem condições. Olha que isso é falta. Muito bem. Bom, mas o Face. Isto depois, a gente depois põe no. Depois põe, pronto, hoje vai ser assim, depois põe a gravação. Bom, boa noite, gente boa. Cá estamos na nossa 57ª tertúlia fotográfica, gente boa, desta feita. Sim, Mané Carreiro. Tu podias, enquanto bolas, eu fazia linguagem gestual. O que é que tu achas? Pá, isto não tem condições, pá. Não. Vai lá. Pronto, próxima sessão, que ainda em São Miguel, já não vai ser aqui, pá, vou ter que fazer em Ponto Delgado, porque senão isso não tem interesse nenhum, pá. Muito bem, pronto, estamos todos um bocadinho a puxar para o relativamente abatido. Portugal perdeu, não é? Pronto, lá se foram as esperanças, mas assim também ficamos agora com as estruturas mais descansados, não temos que estar preocupados com o jogo, não vai, ganha, não ganha, enfim. Eu nunca tive muito. Não faz mal, assim não há festejo. Eu nunca tive muitas esperanças. Pois, então a culpa é do Francisco. É? Então a culpa foi do Francisco. Eu nunca tive muitas esperanças. Ele nunca teve esperanças? Os nossos jogadores são muito bons, mas não jogam muito bem. Eles não deixam tudo em campo. Nós olhamos para os outros e os outros deixam tudo em campo. Pois, mas aí o Mané Carreiro vamos tentar deixar tudo no campo hoje. Dora Maria, estás a ver a tertúlia no jardim, pá, isto é fantástico, pá, fogo. Ainda há quem tenha boa vida, pá, eu estou aqui no sótão de Mané Carreiro, na Regis, um calor, uma coisa impossível, pá, isso é só para provar que nas flores nem sempre está mau tempo. Pois é isso mesmo. Nas flores está um tempo espetacular. O que é que estão a ver isso? Não sei. Agora, vá, defenda aí. Eu preciso de ir buscar o ACDC com as fotografias. Então é isso que eu estou a tentar fazer, mas isto não está como costuma estar, que está duplicado, quando não devia estar expandido. Mas é que tu não fizeste expandido, não? Eu não fui eu, pá. Vamos à guarda entre vocês beberam depois do almoço. Não, isto não é nada disso. Não. Uma coisa. A informática tem uma coisa horrível, que é, parece que nós quando mudamos de ambiente, tudo se muda, pá. Pois. É uma coisa, mas se preciso ir ao ambiente de trabalho. Admito o Nicolau primeiro. Primeiro admito o Nicolau, não sejas mal educado, vá lá. Opa, isto assim, é com este gajo, e por cima não ajuda nada, pá, uma coisa. Ele só desajuda, pá. Eu preciso de ir. Calma, sim. Compartilhar o ACDC. Agora já estás a guardar. Vá lá abaixo, isso. Tu tens que fixar aquilo em baixo. Não tem nada que fixar na carreira, eu tenho que ir procurar o ICDC. Faz ali o avançado, né? E procuras o ICDC, que não abriste o programa antes. Até ficar velho. Isso o problema é quando um gajo tem um professor que não estudou adição, pá. O gajo bem que ensina, mas não sabe o que é que há de ensinar, pá. Fogo é uma coisa, pá, sem condições. E não se pode minimizar porque... Não tens isso agora, porque vá às pastas ali à esquerda, amigo. Não queres abrir o ACDC? É aqui. Ei, já não está aí. Não está aqui. É aí, já está. Ei, pá. Que rapazinho. É para vocês verem o que é pano. Que rapazinho de temos aí, pá. Podias chegar para trás, ficámos os dois na mesma dimensão, né? Eu sempre me excluí.
Desde há bocado. Desde há Estás quase. a ver, mané? Parece-nos dois. Pá, Mas tu tens que ir às definições do ecrã. Homem, e é isso que eu partilhas. estava a tentar ir, Sim. mané Carreiro, mas tu não me deixaste, pá, Oh, percebes? claro. Dizias que eles estavam a ver, mas tem que ir lá na mesma. Agora, onde é que se vai ir? Onde é que se vai? Mas que grandes Mais ou marretas. Calma, Ah, calma, Nós metemos digo, dois, ah, são duas marretas. calma. Definição, calma. Não é do rato agora. Eu acho que foi aguardente depois do almoço. É, Não, que é. Nada não, disso, nada, palavra de nada. honra, não houve nada, pá. Nada. Não sei. Antes tivesse a vida, é que nós ficamos com a fama sem. Seu Deve português. ser o frango Muita pressão, esturricano. muita pressão. Nós estávamos mesmo em cima da hora. Oh, mané Definições, Carreiro. definições. E qual delas foi? Escreve. Calma. Não pode Já estás estamos. Não, Fecha. Fácil, pega no rato. Nada. Pega no rato, tem que se Pronto, mandar, está aqui. é muito fácil. Eu até para o telemóvel conversar com os meus amigos. agora aqui? Que isto Isso é melhor, é melhor. A Santa Cruz da Lagoa. Não. Acalmar vocês. É que não tem condições nenhumas, pá. Oh, Zé, podes sempre ir para casa da Madalena, da Anabela, da Mas Cita. é isto, ou- pá. mas é Vou ter que mudar os estúdios, pá. Porque... É, podes mudar o estúdio para aquilo que for mais perto. Sim, Os olhos, se calhar, está mais perto. É o que é que tu queres? É duplicar o Zé Carlos. Pronto, a gente já vai duplicar o ecrã. Ecrã. Mas tudo bem, não é aí, não é aí. Não, Não, eu sei que não é aqui. Vários ecrãs. é. Não, Duplicar, não é duplicar, expandir. É expandir. expandir. Pronto. Ok? E assim está bem. Pronto. Considera-te expandido. Estou expandido. Pronto, manter as alterações. E agora? Fechas aí. E agora? Este passa para cima. Este passa por aqui. Ali. Até já te chegaste mais para a frente, Pronto. já monopolizaste isso tudo. Já... E agora o rato é T. Pronto. Sim. Já ganhei espaço. Isto não tem condições. Pronto, agora sim. Não tem mesmo condições. Tipo, não. Isto vem provar que estas coisas têm que ser Já estamos montadas sem máscaras. meia hora antes. Pá. Não pode ser. Sem máscara que não pode ser. Nós não estamos a garantir a distância de segurança mínima. Mas não estás sempre a chegar para mim, não percebo Aqui porquê, nos para ser Açores, estranho. normalmente, Pá. a distância de segurança é uma vaca entre nós. Tem que haver uma vaca entre nós. Ai, uma vaca. Ao boi, né? É um bezerro. Maria Julieta dos Santos vai ser lindo. Ora bem, então vamos finalmente em condições, penso eu, que vocês desapareceram outra vez. Está ali. Esse rato está-me a meter nervos. Né? É isso Sabe mesmo. que estás a ver fotografias? Agora te arrasta. Calma. Aqui, esse aí. Só tu que é que se possa passar. Não me digas que não sabes arrastar um rato. Oh, mulher, tu tem calma. Meninas, É cala. que o Zé só tem gatinhos nas flores, ele precisa de um rato, portanto ele está aberto. Tá, aqui assim. Agarra-lhe aqui. Isso. Sema. Isso. Faz ali. Puxas para aquele canto. Não é tanto. Isso. E agora engatas aí. Isso. Fica. É, como é, tem aqui uma bela televisão, uma coisa XPTO, mas é tão XPTO que é uma confusão danada. Mas pronto, penso que agora estamos bem, já conseguem ver as fotografias. Já. Muito bem. E é um jarro. 10, 15, Ok. 20, 25. Somos 25 Acho que eu. pessoas neste momento. Muito bem, pronto. Sim, Antes de mais sim. nada, quero agradecer a vocês e eu estou muito feliz, estamos com um tema de minimalismo, pensando eu que seria algo que iria haver pouca participação, mas não foi isso que aconteceu. Já temos 27 fotografias para comentar, já comentamos 10, temos mais 17, provavelmente não vamos acabar hoje, e é possível que entretanto ainda apareçam mais algumas. Pelo menos eu sei que já aqui qualquer coisa no meio esta tarde, que ainda não tive tempo de ir, mas pronto, mas também sabemos nós que não vamos chegar lá. E vamos começar exatamente por esta fotografia que está aqui a aparecer, e novamente vamos hoje começar por as senhoras. Beatriz Cachinho, o que é que achas da fotografia? Minimalismo, não é minimalismo? O que é que te sugere? Conta-me da tua justiça. Olá, boa noite. Ora bem, pelo que me parece é um jarro ou um antúrio e não sei, eu penso que poderá ser, embora esteja um bocadinho na dúvida. Talvez por causa de alguma textura que tem, mas em termos de cor realmente é mínimo.
Não sei mais o que dizer. Eu gosto, acho muito bonita. Muito bem. Rui Mendes, o que é que tu achas dessa fotografia? Diz-me da tua justiça. Eu estava a tentar. Olá, boa noite a todos. Tudo bem. Olha, primeiro, que tudo, espero que esteja tudo aí mais calmo nos Açores, em relação às intempéries e ao que aconteceu. Agora, em relação a esta fotografia. Bem, esta fotografia tem algo de especial. Não sei, que é... Eu acho que posso considerar que seja minimalista, mas também tem algo de abstrato, esta fotografia. Portanto, eu, por acaso, até a Beatriz dizer que isto era um jarro ou um antúrio, eu não tinha identificado ainda. Agora, quando ela disse aquilo, comecei a tentar perceber. Tenho alguma dificuldade em classificar, eu pessoalmente, esta fotografia como minimalista. Mas pronto, se calhar a minha opinião, se calhar muito injusta, mas é a minha opinião. Acho que é algo mais abstrato, que tem qualquer coisa de especial, é uma fotografia que eu acho lindíssima, mas algo mais dentro do abstrato do que porque eu parto do princípio que no minimalismo há um princípio que é conseguir identificar a situação, o objeto, a imagem, tudo. Eu aqui não consegui, até a Beatriz dizer que isto poderia ser um jarro ou um antúrio realmente, que é o que eu acho agora também que deve ser. É a minha opinião. Peço desculpa se estou a ser injusto, né? Não, de forma nenhuma, não há injustiças na tertúlia. Eu acho que é minimalista, pronto, minimalista pelo espaço negativo, que faz parte do positivo, mas que é muito neutro, bastante neutro. É efetivamente um jarro, conhecido nos Açores por jarros. Não sei como é que vocês no continente designam os jarros, mas aqui Há jarros e há antúrios. É jarro. Duas flores diferentes. Não é um antúrio, isto não é um antúrio, isso é um jarro, e portanto, eu gosto muito da posição da composição, da forma como está efetivamente composta essa fotografia. Gosto muito do preto e branco, acho que está muito sugestivo, com uma textura muito, muito interessante. Pronto, isto é da Dora Nicolão, ela tem por tradição não querer comentar, não sei se quer dizer alguma coisa. Não, então, não querendo... Alguém que fale para ver se o som agora... podem dizer alguma coisa para ver se nós estamos a ouvir vocês ou não? Sim. Alguém que fale, é que acho que deixamos de ouvir. Não, estamos sem som outra vez. Estamos sem som outra vez, peço desculpa, e agora podem falar de novo. Alguém pode... Nos ouvir bem. Voltamos a ter... Olá. É que os recursos foram todos desviados para a transmissão do futebol, não é? 1, 2, 3. Agora que eles não nos ouvem, Sim. ter grandes marretas. É verdade. Pronto, mas não vale a pena esticar, é porque voltamos a ter som, portanto voltamos a poder ouvir vocês, pá, convém não haver... E não se esqueçam, Zé, que daqui deste lado existe aquilo que nós chamamos do minimalismo e daquilo que o Zé tanto valoriza, que é o preto e o branco. Muito bem. Estamos aqui a fazer um plano. Minimalismo tecnológico. Pois é, podias ter encostado mais para trás, não é? Oh, mano, pá, tu manismo, pá, como não a gente se orienta, pá. Sagrado, agora sim. Cícero, o que é que tu sentes ao olhar para esta fotografia? A fotografia está um bocadinho curtida. Não, está sem som. Vocês não nos ouvem? Eu ouço. Eu ouço perfeitamente. Estás-me a ouvir, não é? Sim. Estamos a ouvir. Sim, deixa-me só fazer aqui uma Estava aqui a tentar virar o ecrã para perceber um bocadinho mais, porque às vezes a exposição dos portáteis não nos dá
a fotografia, as cores da fotografia tal e qual como ela deveria estar, pela posição do ecrã, mas já tentei ver aqui como é que ela está. É uma fotografia, é de todo minimalista, não há aqui nada de abstrato, bem pelo contrário, o título é bem elucidativo, é uma partida. Não há aqui qualquer abrigo, ao contrário das outras fotografias de barco que às vezes vemos. É uma fotografia de um barco em alto mar, aqui só delimitada pelas nuvens e pelo mar em si. É um minimalismo puro e até algo desconcertante, porque é mesmo só aquele ponto ali no horizonte. E acho que o título em si encerra tudo o que aqui está. É uma partida. E é isso só que me apraz dizer, é desconcertante. Muito bem. Zé Mariano, o que é que sente ao olhar para essa fotografia? Também sente uma partida? Claramente minimalista, eu diria até hiper minimalista. Acho que acaba por haver um excesso de espaço negativo relativamente ao assunto. O tema vê-se que é um barco, mas é um barco dificilmente identificável, pelo menos para mim. O que, não sendo perfeitamente identificável, tira um bocadinho de interesse à fotografia, porque é minimalista, é agradável, mas no fundo fazemos a pergunta, estamos a olhar para aqui. Não é? Pronto, é uma fotografia que cumpre os requisitos do minimalismo, mas excessivamente minimalista, na minha opinião. Vocês, eu queria dizer uma coisa sempre. Eu não percebo nada disto, de maneira que tenham cuidado com as coisas que eu digo. Não as assumam como verdade, enfim. Eu acho que o Mariano está a sofrer um bocadinho daquilo que eu sofria também antes, quando olhei para esta fotografia, que é a posição do ecrã está efetivamente muito clara. Mexendo o ecrã eu consigo ver as nuvens, consigo perceber a textura das nuvens e a textura do mar. Já Mariano, se calhar se fizer o mesmo exercício que eu, mexendo um bocadinho com o ecrã, se calhar também... quando eu digo mexer é mesmo, às vezes, pôr um bocadinho mais de inclinação. Não sei se está num computador portátil. Eu tenho um ecrã, não, penso que não é. Eu tenho um ecrã calibrado. Ok, não, a questão aqui não é o calibrado. Por exemplo, eu estou num ecrã de um portátil e a própria posição do ecrã em relação à minha postura sentada dá-me aqui uma leitura diferente. Não sei se era a mesma situação, por isso estava aqui a salvaguardar isto. Tem razão, Cícero. É isso mesmo que acontece. Não, a minha crítica é apenas que acho que tem espaço negativo mais. Sim, eu percebo o que está a dizer, mas eu também, quando vi, parecia-me excessivamente branco e depois, mexendo na minha parte superior do computador portátil, percebi que conseguia ver nuvens e que conseguia aqui tinha mais informação do que aquela que eu pedi primeiramente. É exatamente isso. Sabe, Zé Mariano, há uma coisa que disse que era a sua verdade, e aqui na tertúlia o que é mais importante é cada um dar a sua verdade, porque a verdade de cada um, o conjunto da verdade de cada um, é que nos dá uma verdade bastante interessante e bastante alargada sobre a fotografia. Eu acho que essa fotografia é extremamente minimalista, se calhar das mais minimalistas que têm aparecido aqui, não é a primeira assim extremamente minimalista, mas esta é muito minimalista. Um minimalismo que eu gosto, que é que contém ainda alguma informação, portanto não é um minimalismo, um espaço negativo desprovido de total informação, portanto não é desprovido de informação, ela está muito disfarçada, muito ténue, dando uma partida, pelo menos eu sinto uma partida com muita paz, uma partida com uma tranquilidade natural da vida, e eu acho que é uma excelente fotografia, com emoção, com sentimento e muito minimalista, como deve ser a fotografia minimalista. E passando aqui ao Nicolau Wallenstein, não sei se queres dizer alguma coisa sobre a tua fotografia. Não vi ainda o Nicolau, está aí? Estou. Okay. Está. Bom, esta fotografia é uma fotografia difícil, eu não vou dizer porquê, porque acho que pronto, é uma coisa pessoal, mas
esta fotografia pretende passar a partida do Porto Seguro para ao longo do mar imenso para o incerteza, para o infinito. E o objetivo aqui foi exagerar um bocadinho no fundo final, no plano de fundo ficar desfocado, quase perdido, isto é, nós perdemos informação a partir do barco, e no primeiro plano estamos... Também tem tudo branco. Por favor, tirem sons que não está a conseguir ouvir. Tem que desligar os sons, não está a conseguir ouvir o Nicolau. Nicolau, podes continuar, desculpa lá. Portanto, é assim, a ideia daqui é a partir de um ponto seguro, junto à costa, aqui dá uma ondulação e depois a ondulação desaparece, a linha do horizonte do céu, e é tratamento fotográfico, porque essa fotografia tem muita definição. O objetivo é exatamente tirar definição à fotografia, tirar textura e dar textura linear. O que acontece é que o barco fica, a ondulação fica, mas tudo o resto desaparece. As nuvens que eram muito fortes, eram devido às nuvens de verão, também desaparecem. A ideia é criar aqui 3 planos. Há um primeiro plano em que nós estamos perto da costa, estamos perto do nosso ponto seguro onde partimos, e partimos suavemente, face ao desconhecido, face ao que nós não sabemos onde é que está, e tentar colocar o mínimo de informação possível que permite identificar o que é, ver se é um barco. Aqui no que eu estou a ver na reprodução do que eu fiz no meu monitor, aqui tem um pouco menos de, mesmo assim, tem um pouco menos de nitidez que no meu monitor, quando eu vejo aqui o original. Portanto, ela perdeu um bocadinho nessa transição através do Zé. O barco, no meu caso, está mais nítido, quando eu estou a ver o original do meu lado. Mas a ideia é exatamente esta, é misturar numa mancha de, não sei, desses pixels que todos têm aqui, temos uma pequena meia dúzia de pixels que dão toda a mensagem e que não deitam de fora outra informação, mas atenuando-a para que ela tenha expressão, mas que não interfira, o meu olhar vai diretamente para o barco. Isto é, se vocês olharem para esta fotografia, na minha opinião, a intenção foi esta, foi olhar, quem olha para a fotografia olha para o barco primeiro e depois começa-se a perceber o que é que o rodeia. E então começa a perceber que tem um primeiro plano muito nítido, muito focado, e um plano final de definição, de incerteza. Portanto, a partir do Porto Seguro, nesse mar imenso, para a incerteza, para o longínquo e desconhecido. Era a sua ideia. Obrigado pela vossa, se calhar um pouco menos de branco, mas a ideia era mesmo essa, era que ficasse o mínimo dos mínimos de informação, que mesmo assim permitisse, foi esticar ao máximo, digamos, a informação, para que se conseguisse identificá-la, mas no limite do identificável. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Muito obrigado, Nicolau. Muito obrigado mesmo. Ora bem, passando à fotografia seguinte e passando aqui para o Jorge Cole. Jorge, o que é que acha dessa fotografia? Eu gosto bastante disto. Gosto mais desta definição que esta tem do que daquela do Nicolau. Nicolau, que me desculpe. Julgo que é bastante minimalista, mas reconhecendo perfeitamente os objetos fotografados. Acho que está bastante boa. Eventualmente, aquela linha a meio, se tivesse se calhar mais para baixo, melhoraria a fotografia, dando mais espaço, se calhar, ao céu e menos à terra. Dividiria isto na regra mais dos terços do que o que está na horizontal. Mas de resto acho bastante boa. Essencialmente com brancos e pretos e muito poucos cinzentos. Gosto bastante disto. Muito bem, muito obrigado, Jorge. Cláudia Durão, o que é que tu sentes ao olhar para essa fotografia? Posso dizer que gosto muito dela. Concordo com o Jorge, neste caso, de que deveria estar na regra dos terços. Neste caso, eu colocaria mais para baixo e daria um bocadinho mais de céu, realçando, neste caso, a parte de negativo, positivo e negativo. Era só mesmo isso, mas a fotografia está fantástica.
Espera, mas não posso fazer tudo ao mesmo tempo. Eu vi. Posso falta, não é? Não, fazes. Neste caso, fazes falta. Bom, peço desculpa, Cláudia. Realmente os homens não têm a capacidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Eu vir e estar a tirar o som e ainda por cima seguir as instruções do Maneco. Não se ralem porque parece o Conselho de Governo. Não, muito mal mesmo. Francisco Granadeiro, bem-vindo à tertúlia, pá, aos anos, pá, foi preciso Portugal perder com a Bélgica, pá, para tu vires aqui à tertúlia. O que é que tu sentes olhar para esta fotografia, Granadeiro? Se ligares o som, ficamos todos agradecidos, gratos e felizes, pá. Continuas sem som. No microfone até. Estás a ouvir agora? Agora sim. Pronto, ok. Olha, eu tenho um problema com as linhas do horizonte tortas. E esta desconcerta-me sempre um bocado. Eu concordo plenamente com o que o Jorge falou sobre a questão dos terços. Eu acho que a fotografia ganhava imenso se tivesse mais nos terços, se tivesse mais céu, porque não retirava absolutamente nada a força à fotografia e dava-lhe mais interesse mesmo, não é? Mas acho interessante, gosto bastante do minimalismo da fotografia. Granadeiro, olhando aqui para esta para a minha sugestão, em que endireitei a linha do horizonte, mas não retirei a linha do horizonte do centro, porque isto é uma simetria, e uma simetria que eu acho que vive muito deste reflexo que está aqui, percebes? Eu acho que ela vive muito, e sendo uma simetria, ela ao centro fica muito organizada, muito dentro do que é simetria, não é? Mas não está feia. Não, eu acho que está muito bonita. Acho que ela está muito bonita. Até porque, reparem bem, tu referiste ao céu, mas eu não vejo céu. Eu vejo duas superfícies completamente brancas, percebes? Completamente em Aiki, e esta coisa de estar a olhar para o vazio, olhar para o que nós quisermos. Portanto, é muito minimalista, não achas? Acho bastante. E muito bem composta. Muito bem. Uma fotografia minimalista está muito bem composta. Eu também acho, também gosto muito. Alguém quer acrescentar alguma coisa desta fotografia? Já sabem, sempre que quiserem fazer alguma intervenção é só dizerem qualquer coisa. Nós temos hoje, salvo erro, mais de 30 pessoas, eu não consigo ver todos ao mesmo tempo. Vamos ter que ainda arranjar um sistema de Zoom com mais pessoas visíveis. Mas vamos então passar para o Fernando Abreu, para o autor da fotografia, que gostaria de saber o que é que ele tem para nos dizer sobre ela. Bom, esta fotografia foi tirada num dia de chuva e eu quis aproveitar, estava nevoeiro também, eu quis aproveitar uma luz que estava boa, reflexo no pavimento, que neste caso até é betão. Sim. E tirei partido das linhas pretas que são os capeamentos em basalto e da bancada. E entretanto apareceram estes dois a olhar para a cidade e eu achei que era uma boa oportunidade, foi uma boa oportunidade de tirar uma fotografia. É evidente que eu aqui no céu, o céu aqui algures, um bocado para o lado direito, eu aumentei a luz, senão via-se o prédio do Solmar, mas era a única coisa que se via. Claro. Eu tirei a fotografia bastante perto do chão. E a intenção foi mesmo experimentar e tirá-la e fazer a fotografia a preto e branco. Portanto, eu quando tirei a fotografia pensei a preto e branco precisamente por causa da luz, porque havia muita luz, mas havia nevoeiro. E foi isso que me chamou mais a atenção quando tirei a fotografia. Portanto, e dei um Aiki perfeito, fantástico, com os negros muito bem marcados e só em perfil, e esta composição fantástica, que acho que estás de parabéns, a uma belíssima fotografia minimalista. Obrigado a todos. Muito obrigado.
Muito bem. E Cláudio, deita um bocadinho de tempo para pensares. Não me deste uma tarefa fácil. Nada, eu sei que sim. Eu sei que não te dei uma tarefa fácil. Eu sei que não é uma fotografia fácil. Não é, não, senhor. Tenho que estar de acordo contigo. Mas gostaria da tua opinião. Eu acho que para a fotografia minimalista tem muita informação. Há bocadinho vocês viram a minha e portanto sabe qual é a minha opinião sobre minimalismo. Minimalismo é reduzir ao mínimo possível o que mostra o que nós queremos transmitir. Ao mínimo possível. Não se perca a ideia que se quer transmitir. E esta fotografia está muito bonita. Agora, se não tivesse os postos de eletricidade, eu se calhar via mais como minimalista, considerando... Eu tenho dificuldades em dar uma opinião. Sinceramente, eu tenho que pensar. Não tenho ainda a informação toda processada para dar a minha opinião como eu gostaria de dar. Mas os postos incomodam porque os postos... Eu não sei se olhar para os carros, se olhar para os postos. O que é que se pretende transmitir aqui? O que é o elemento minimalista? O que é que se pretende transmitir? No caso da fotografia anterior, do Fernando Abreu, nós tínhamos ali um casal e depois tínhamos umas linhas que limitavam horizontes e que não incomodavam, não davam mais informação, até ajudavam bastante a composição. Para não ser despida demais. Neste caso aqui, eu penso que a fotografia tem elemento a mais para o minimalismo considerado como eu entendo. Não quer dizer que seja a minha opinião, eu não sei o que é minimalismo. Eu sei como é que eu sinto, como é que eu vejo. E, portanto, o olhar, quando se divide entre vários elementos da mesma fotografia, isto é, quando a composição ajuda a olhar para o elemento que eu quero ver, eu acho que continua no domínio do minimalismo. Quando os elementos começam a dispersar a minha atenção do que eu quero mostrar, eu tenho dificuldades em ver o minimalismo. E essa está nesse limite. Talvez seus postos, talvez casse perto, mas de resto eu gosto imenso da fotografia. Chamar minimalismo, não sei. Sinceramente não sei por causa disso. Eu fico dividido entre olhar para o carro, para a carrinha ao lado, para as montanhas, para as nuvens, há muita informação aqui e portanto eu não fico a olhar preso a nada e o resto não me ajuda a concentrar o meu olhar no que eu pretendo mostrar, mas a dispersar o meu olhar que não é o objetivo oposto ao minimalismo. Isso é uma opinião à primeira vista, se calhar amanhã vendo a fotografia com mais calma posso até evoluir a minha opinião nesse sentido, mas eu gosto muito da fotografia. Okay? Olhaste para essa fotografia, o teu imaginário leva-te para o mundo? Uma viagem, leva-me para uma viagem, uma interrupção de uma viagem. Isto para mim parece uma viagem, tem paisagem, tem horizonte, tem a mim dá uma sensação dos Estados Unidos, provavelmente não é, mas fica uma sensação dos Estados Unidos, grandes áreas enormes. Viagem numa vastidão. Mas eu percebo, mas quer dizer, mas eu não estou a dizer que eu gosto imenso da fotografia, isso parece uma fotografia de viagem lindíssima. Agora, classificá-la de minimalismo, quando eu começo a dispersar a minha atenção, sobretudo, não precisava de tantos elementos para... Os postos de energia não fazem falta nenhuma aqui. Portanto, na minha opinião, não fazem falta nenhuma. Eles incomodam, eles desviam o olhar. E, portanto, eu não estou a dizer que eles estejam mal na fotografia. Agora, chamá-la minimalista com esses postos aqui é que me tenho algumas dúvidas. Mas é uma certeza, ok? Paulo Tolentino, para além dos postos, uma das coisas que eu sinto que está a rivalizar imenso com a mensagem são as nuvens demasiadamente marcadas, lindíssimas. Para mim é uma fotografia lindíssima de paisagem. Não é uma excelente fotografia, os postos se incomodam de qualquer maneira, quer seja minimalista, quer não, eu nunca incluiria esses postos, só tentaria deslocar-me para um sítio onde pudesse apanhar este carro e esta caravana, sem estar aqui a coincidir. As nuvens estão fantásticas, para uma fotografia de paisagem em preto e branco, mas eu acho que as nuvens aqui estão a rivalizar muito com a nossa mensagem minimalista. O que é que acha, Paulo Tolentino? Eu concordo, o José. Eu não sei exatamente classificar como uma fotografia minimalista,
porque é uma fotografia que tem muito conteúdo, pouco espaço negativo. Na verdade, tem o conteúdo das nuvens, tem o conteúdo da rodovia, tem o conteúdo das montanhas, a planície, enfim, é uma fotografia bastante cheia. Tem os postes que eu vejo até como uma controvérsia, porque quando eu olho assim a confluência dessas linhas elétricas, entendeu? Eu vejo que elas dão um certo significado à fotografia também, e a sequência dos postes também mostrando alguma coisa aí. Não sei qual foi a intenção do autor da fotografia. A fotografia é, no todo, para mim, muito agradável e, sem dúvida, a grandiosidade dessas nuvens são um contributo bastante significativo, talvez o maior de todos, apesar da montanha também ter muita contribuição. Mas é isso, eu vejo aí uma diversidade de informações, de conteúdo, que sinto dificuldade em entender como um minimalismo. Desculpa. Pelo amor de Deus. Não sou um técnico do assunto e é só uma opinião pessoal. Muito bem. Muito obrigado, Paulo. Carlos Carneiro, consegues encaixar isso no minimalismo ou não? Boa noite. É assim, a mim fico um bocado de dificuldade por causa de terem dois assuntos, ter a viagem, a caravana, o homem e os postes. Eu acho que se tivesse só os postes, eu acho que acaba por até entrar. Como já disse, o minimalismo não é a minha fotografia, pronto, não é o que eu fotografo, não é o que eu conheço melhor, mas acho que passa uma mensagem. Se fosse só os postes, acaba por ter os postes e a natureza, a mão humana e a mão da natureza, acaba por ser uma mensagem e era só dois mundos, acaba por ser duas coisas. O poste acaba também de ser tornar-se pequena imagem, e acho que aí passava uma mensagem, acho que acaba por ser minimalismo. Sendo assim, são duas, acaba por ter dois pontos de foco, não é? Acaba por ter o homem e a viagem, e acaba também por ter os postes da mão de obra da mão do homem na natureza. Assim, a fotografia está lindíssima, eu adoro a fotografia, esta fotografia para mim está mesmo impecável. Agora, em termos de minimalismo, às tantas já não se encaixa tanto, mas também, como eu disse, também não é a minha área e também não sei dizer ao certo. Posso ser? Sim. Diz-se Eu isso. acho que o problema dos postos aqui é a localização deles, porque eles estão no centro da fotografia. E o facto de estarem no centro da fotografia é que nos tiram aqui a atenção do resto. Porque eles até poderiam estar em perspectiva e estariam totalmente enquadrados. Em diagonal. Exato, na diagonal, peço desculpa. Eu acho que aqui o que faz diferença nestes postos é realmente estarem no centro e nesta posição. E daí nos distraírem do resto. Muito bem observado mesmo. Ponto. Mas é o fato de eu estar ao teu lado beneficia quando eu quiser falar, não? Sim, basta só... Porque eu ainda hoje não ouvi o teu plim. Faz assim uma cotovelada e pronto. Pronto, agora vai buscar o tlim, o badal, pá, vai buscar o badal. É pedido de várias famílias. Ficou o Pai Natal, eu queria dizer-te o seguinte, sobre esta fotografia. Eu vou ter que tirar uma fotografia ao estendal que está aqui montado para vocês verem. Vocês nem imaginam o que é que está aqui feito. Mas daqui a pouco eu já vou rodar a câmara, já vão ver. Mas esta fotografia tem aqui uma coisa muito interessante. É que os postes que estão colocados praticamente ao meio da imagem estão a dividir a fotografia em duas partes. Se reparares, à direita temos a vida, temos o homem, a agitação, a modernidade, a caravana que vai numa viagem. E do outro lado, e até o carro está virado para a parte depois do poste que não tem nada. Não vais dormir, que eu tenho aqui.
E, portanto, não tem nada. Eu acho que há aqui um simbolismo muito forte, não sei se foi essa, não sei se foi isso que o autor quis trazer, mas à direita temos toda a agitação humana, a presença humana, e à esquerda temos tudo aquilo que é a natureza. E ele está aqui praticamente no limite, na passagem daquilo que é o materialismo para a passagem do que é o natural. Levanta-se a questão, é minimalismo, não é minimalismo? Não sei, o Zé irá manifestar sobre isso da forma como vocês também já o fizeram. Mas que, independentemente desta situação, da categoria que ela pertence, acho que há aqui isto é extremamente interessante. E estas linhas colocadas aqui ao centro, né, e a terceira, estas linhas de média tensão, fazem esta delimitação de espaço, de terreno, né, entre o que é o materialismo e o minimalismo, do não haver nada, né? Não sei se me fiz entender. Eu estou Não, aqui tu uma fizeste. ideia mais fácil. Não, tu fizeste, só que, pronto... Próximo domingo a gente vai estar frente a frente, face to face. Isto é assim, estamos a ter. Pois, está bem. Podemos pensar nisso, mas eu em relação a esta fotografia, eu gosto muito da fotografia, aquilo como a Ana diz, pode fazer algum sentido, eu consigo até ver um pouco aquilo que ele diz, mas não sinto, vejo, mas não sinto. E eu gosto muito de sentir, gosto muito nas fotografias de passar aquilo que eu sinto. Em termos de fotografias, eu gosto muito da fotografia como fotografia de paisagem. Os postos incomodam mesmo que fosse uma fotografia de paisagem, eu nunca os colocaria ali, de preferência nem os colocaria. Se prestares atenção àquilo que eu te disse em relação à posição do carro, chegando à linha da reta ou à linha da meta, não consegues perceber isso? Ou seja, eu percebo aquilo que tu sentiste, mas eu não o sinto. Não vejo. Não o sinto. Não o sentindo, portanto, fica por isso mesmo. Depois acho que, e o que é que me faz, eu sei que o minimalismo não tem que ser forçosamente sempre um espaço negativo, completamente neutro, demasiado, não tem que ser forçosamente assim. Há muita fotografia que nós podemos encaixar no minimalismo com variedíssimos, com elementos mais definidos e poderá ser mais ou menos minimalista. Eu acho que esta fotografia, na minha opinião, se eu tivesse que a classificar, não a colocaria na fotografia de minimalismo. Para mim seria uma excelente fotografia de paisagem, um tanto ou quanto minimalista, muito simples, muito clean, mas não propriamente classificá-la como uma fotografia minimalista. Ou seja, eu nunca mostraria esta fotografia como sendo uma fotografia minimalista, mas é, para mim, uma excelente fotografia de rua, de jornalismo. Sim, fotografia de jornalismo, fotografia de paisagem humanizada, uma excelente fotografia de paisagem, mas para mim nunca a mostraria na categoria de minimalismo. Eu penso que o Isidro hoje não está presente, o que tem imensa pena, que é um habitué. Tu não consegues pôr isto agora no Face, não é? Porque há pessoas a pedir, há várias casas de família. A gente hoje... Tem a caixa de correio já entupida com mensagens. Tipicamente nós tivemos aqui... Nós tivemos um começo um pouco atribulado, vai ficar e portanto... Tardio. Mas as pessoas podem sempre entrar na tertúlia, claro, porque está disponível os links e receberam os links. Muito bem. Onde é que está? Luísa Silva. O que é que... ok. A fotografia não é minha. Ok. Não, esta fotografia não é tua. Não, eu tenho quase... Não, pensava... Estava a chamar. Não, eu tenho quase a certeza que a fotografia não é tua, mas pronto. Eu sei que tu mandaste-me 20 fotografias para escolher uma, mas pronto, mas esta não foi o caso. Mas era só para escolher uma. Uma só, claro que sim. Duas, no máximo. Pronto. Luísa, uma. Faz-lhe a pergunta. Não. O que é? Assim, sobre esta fotografia, eu gosto. Acho, assim, degradante, o que é que se pode dizer, mas tem o seu estilo.
Muito bem. Diz, Luísa? Pronto, em termos de minimalista, eu fui aprendendo ou fui ensinando de que deveria ser preto e branco ou deveria ser com cores neutras. Eu não concordo, mas também não tenho conhecimentos suficientes para me expressar sobre isso. E se for assim, o que é que tu achas? Acho o tom pastel e acho basicamente acho o tom pastel. Eu ainda tenho alguma dificuldade de definir todos os termos, seja minimalista, seja pastel, seja o que vocês quiserem, por falta de conhecimento. Uma coisa é aquilo que eu penso, outra coisa é aquilo que depois eu vejo com pessoas que sabem mais do que eu e que mostram outras realidades. Daí que esta acho mais muito bem, Luísa. Eu peço desculpa, não tenho capacidade, se Não calhar, tem problema, não tem problema. para qualificar Muito bem. Fernando as Abreu. fotografias. Fernando Abreu, a minimalista não é? Para mim não, para mim é mais uma natureza morta, mesmo muito morta. Mas para mim não é minimalismo, pronto. Mas quase desenterrada, não é? Ela realmente é, quer dizer, vendo pela palavra minimalista, ela é minimalista, mas eu acho que não é uma fotografia minimalista, porque senão qualquer coisa que tenha só um elemento ou dois é minimalismo. Portanto, a mim não me incomoda a existência de um minimalismo a cores, ou preto e branco, ou o que seja, mas para mim isto não é um minimalismo, senão... Se fosse assim, com os tons mais desvanecidos, ficaria mais minimalista? O tema, para mim, isto não é minimalismo. É a minha opinião, se calhar que eu estou a dizer uma grande asneira, mas eu nunca apresentaria esta fotografia como sendo minimalista, como sendo uma fotografia minimalista. Muito bem. Zé Mariano, acha que é minimalista ou não? Fotografia bonita, gosto muito dela colorida, porque ela, o grande valor da fotografia para mim está na combinação de cores amarelo, vermelho, uma cor de cores análogas, mas é um close-up, portanto, digamos que é um grande plano. O minimalismo como conceito é de facto a existência de, isto é, viver apenas com o suficiente e o necessário. Só que na fotografia traduzir este conceito precisa de se dizer também que há mais coisas que a fotografia pode oferecer, mas que nem sempre são utilizadas pelo fotógrafo. Quando se faz um close-up, limita-se ao objeto. Portanto, limitamos só exclusivamente ao par de sapatos. É mais uma fotografia maxi do que mini. Mas é linda, continuo a dizer. Eu gostaria muito de ter feito esta fotografia com cores vivas. Agora, não a acho minimalista. Muito bem. Ainda antes de passar à autora, eu também acho que falta-lhe espaço negativo. Falta-lhe muito espaço negativo. Um espaço para deixar respirar, para deixar isto pendurado só num canto e dar aquele sinal de
de desenterrado, de morto-vivo, sei lá, qualquer coisa assim no género, macabro, mas num canto. Falta, na minha opinião, muito espaço negativo. Concordo. Eu peço desculpa. Diz, Luísa. O que é que quer dizer exatamente com o espaço negativo? Muito espaço em branco. Esta fotografia é só os sapatos. Estes sapatos teriam que ser para aí 10 ou 15% da composição e tudo o resto, esta parede vazia, branca, e seria, seria o fundo. Este fundo é que seria um espaço negativo que, por ser tão simples, nos leva depois ao pormenor do que pretende passar, o sentimento que pretende passar, ou a história que pretende passar o objeto que está num determinado espaço da fotografia. Portanto, como disse muito bem o José Mariano, está muito bem encaixado na categoria de close-up, porque é um belíssimo pormenor, um bom pormenor, muito feminino, um pormenor muito feminino, mas que foge um bocadinho à categoria de minimalismo. Mas a Margarida é que nos poderá... dizer uma coisa antes da Margarida? Sim, podes. Sim, concordo com o Zé Mariano, é um close-up. Agora, e também lhe acho graça, agora já que estamos a falar aqui naquilo que poderia ser perfeito, e tendo a Margarida feito esta fotografia como close-up, ou seja, ela estava muito próxima do objeto, podendo ela também ter feito isto, que é, há aqui uma mancha, um objeto preto que atravessa toda a fotografia, que é totalmente despropositado e que tira à fotografia aquilo que ela realmente tem de belo e que nos distrai totalmente, pelo menos a mim, que é esta coisa preta aqui que atravessa essa sandália amarela. Exato. Tirando isso, acho que a fotografia ganha muito mais vida. Se tu conseguires tirar isso daí, eu juro-te que amanhã me inscrevo. Não, este tipo de macacadas, quem faz uma na carreira, não sou eu. Pô. Eu escrevo já amanhã. Não podendo fazê-lo hoje, porque tem mais que fazer. Não tens que ir para Photoshop, Cissa. Eu chamei só a atenção para isto, porque é daquelas coisas que nós chamamos de limpar o terreno. E se fazemos isso na natureza, podemos muito mais facilmente fazê-lo aqui numa situação que é só tirar realmente isto, e acho que é um elemento perturbador nesta sandália amarela, que é lindíssima. Eu adorava ter a sandália, mais do que o sapato cor-de-rosa, mas gosto imenso do conjunto também. Mas a não ser que esta peça que aqui está tenha algum significado, algum efeito, alguma coisa. Sim, mas agora a Margarida vai-me dizer. Claro que sim, mas ainda tem outra coisa, Cissa. O Mané está à tua frente na lista de receptor de sapatos, portanto, tu teres esse sapato e o Mané vai ter que receber os sapatos castanhos. Não se esqueça, 42, pá. Mas agora que sim, uma Não, posso deixar ficar com esta sandalinha, se achas que te serve? O problema é que eu tenho os dedos muito abertos na frente, percebes? E não me ia ficar bem. Não é? Ele tem uns pés tipo de rã, é mais rã. Não, tenho um pé bonito. Queres o meu pé? Margarida. Está entre amigos, não é? Margarida, o que é que tu tens para nos dizer dos teus sapatos? Mas depois de ligares o som, Margarida, depois de ligar... Pois exatamente, desculpem lá. Pronto, então vamos lá ver. Boa noite. Primeira coisa, boa noite, antes de mais, agradeço os comentários. Eu acho que concordo com quase todos eles, se não todos eles mesmo. De facto, quando apareceu este desafio, eu sinceramente nem nunca tinha lido nada sobre minimalismo e também não li, sou franca. Portanto, limitei-me a trocar impressões com uma pessoa e pronto, e perguntei-lhe, olha, que achas que isto pode encaixar? E toca para a frente. Agora, depois de tudo aquilo que eu vi, aqui já no espaço da tertúlia, de facto eu concordo inteiramente, quer dizer, se calhar não é tanto, acho eu, não deve ser tanto, mas isto acho que é uma questão que até poderemos debater, porque de facto a tónica aqui das fotografias tem sido muito preto e branco, não é? Como sinal de minimizar inclusivamente, portanto, a cor. Não é? E de facto eu tenho dúvidas se de facto o minimalismo pode ter cor, inclusivamente cor viva, não é? Pronto, porque para mim, por tudo aquilo que ouvi, eu continuo a achar que o minimalismo não é objetivo em si, é uma forma de registro que pode potenciar a comunicação de uma determinada mensagem. E, portanto, se assim for,
percebo todos aqueles elementos que têm sido aqui falados, tenho aprendido imenso, mas ainda não estou convencida que isso passe pela ausência de cor. Pronto, e isto até acho que... E não tem que dar. Pronto, eu E também... não quer dizer, de forma nenhuma. Pronto, porque isto também podia ter ficado a preto e branco, não é? Mas eu, por acaso, eu não sou assim muito preto e branco, gosto de cor, e, portanto, foi um bocadinho isto. Isto, de facto, foi uma fotografia que eu tirei no LX Factory, numa aula prática de um curso que eu estou a frequentar de iniciação à fotografia. Pronto, e de facto foi uma fotografia que as pessoas gostaram, pronto, e eu parecia-me que na altura que não se desencaixava muito, agora não tenho essa opinião, portanto, do conceito da tertúlia, e resolvi mandar. Mas fico contente que, pronto, as pessoas se tenham pronunciado. Agora, relativamente àquela questão que foi aqui focada e tem sido também falada noutras fotografias, isto é, portanto, para satisfazer a curiosidade da Cisa, portanto, estes sapatinhos estão pendurados numa argola e aquela coisinha preta, portanto, é o elo de ligação dos sapatos à argola, portanto, isto está pendurado numa parede, à entrada de uma loja. Portanto, eu não sei se conhecem o LX Factory, mas é um conjunto de lojas, restaurantes, com muita atividade artística e, portanto, é um espaço fantástico, de facto, para se fotografar. Portanto, quer dizer, eu não dei a desenterrar nada, não são meus sapatos, nada disso. Portanto, isto é um elemento criativo, portanto, da entrada de uma das lojas. Claro que como está no exterior, apanha tudo e por isso é que os sapatos se encontram nesse estado. Mas eu acho que acabam por não ser deprimentes, porque as cores são tão fortes que... Portanto, acho que se compensa um bocadinho. Agora, outra questão, que aliás é uma questão que é um bocadinho paralela a uma fotografia que suscitou aqui na tertúlia alguma polémica, que foi a fotografia do Manel, que também, curiosamente, eram sapatos, não pendurados numa parede, eram os sapatos pessoais, portanto, aqui não é um objeto pessoal, é um objeto que faz parte da decoração de um determinado espaço, e que na altura foi um bocadinho falado e prende-se agora com os comentários que fizeram aqui, que é a dimensão. Portanto, vamos lá ver. Portanto, na fotografia do Manel Carreiro, portanto, de facto, tínhamos uns sapatos e que muita gente achou que eram, portanto, para ser minimalista, para aquela mensagem, tinham que ter uma dimensão mais pequena. Eu sinceramente, portanto, se de facto a mensagem era o despojamento, o abandono, então de facto acho que os sapatos tinham que ser pequenos. Mas se virmos na perspectiva de que os sapatos que ficaram deixados podem vir a ser encontrados por outra pessoa, então eu acho que a dimensão pode ser maior, certo? E se calhar aqui, pronto, essa questão também se poderá eventualmente colocar. Portanto, eu percebo, portanto, mas de facto as minhas dúvidas são basicamente essas. Portanto, até que ponto portanto, o minimalismo, portanto, tem que ignorar, portanto, a paleta das cores e, por outro lado, porque é que o minimalismo também tem que ter objetos tão pequenos? Não sei se me estou a fazer entender. Sim, está a fazer. Percebem as minhas dúvidas? Bom, em relação às cores, efetivamente, o minimalismo é a capacidade que nós temos de retirar, é dar o mesmo. É o menos é mais no minimalismo. E as próprias cores, quando são muito fortes, acabam por retirar este conceito de se viver com muito pouco, de se ter muito pouco, de se fotografar de uma forma o mais simples possível. Em relação à dimensão, a essa dimensão que é muito importante do espaço negativo, é exatamente separar
O minimalismo, até porque o minimalismo simboliza por si só muito solidão, muita introspeção, muita solidão. E esta solidão é muito mais representativa nos sapatos num canto e um fundo tudo muito clean, uma praia, um areal, algo muito simples, algo muito só, algo muito vazio. E no caso da fotografia, tanto do Mané como desta, não existia vazio propriamente, porque os sapatos são demasiadamente grandes para se sentir este vazio que tanto o minimalismo pregou. Esta capacidade de se ter só muito pouco, e essa capacidade dos elementos fotográficos estarem muito isolados e muito solitários. Por isso é que... Não posso concordar contigo. Não posso concordar, atenção, até posso vir a acabar por concordar, mas a ideia que estás a dizer é que o minimalismo está essencialmente focado na tristeza, na dor e na dor. Não foi isso que... Foi aquilo que tu disseste. Eu disse que... Não, Manel, Zé, disseste isso. Eu também não concordo contigo. Não, o minimalismo pode representar duas coisas. Pode representar alegria, festa, enfim. Uma explosão, pode ser uma coisinha, um pontinho. A ideia do minimalismo... Eu já vi muita fotografia minimalista. Para muita fotografia minimalista, e toda ela dá muito uma sensação de solidão. Toda ela é muito uma solidão, muito isolamento. A fotografia minimalista não é propriamente uma fotografia de festa, não representa festa. Eu não me lembro de ver nenhuma fotografia minimalista que me fizesse sentir uma explosão de alegria, uma explosão de festa. Não é, está em cada... Vamos deixar esse desafio para a semana que vem. Noutro tipo de fotografia. Sim. Já agora uma coisa. Por exemplo, uma bandeira portuguesa. Uma bandeira portuguesa. Pronto, depois para esfarrapada ficará mais minimalista, porque lá está. Já dá uma certa decadência, é mais minimalista. Eu acho que pode não ser tristeza, pode ser decadência, por exemplo. Pode-se ter agora, muitas outras coisas. Pronto, eu acho que uma bandeira portuguesa a flutuar com espaço, eu acho que, Guida, na minha opinião, desculpe lá, eu não percebo nada de minimalismo, mas já li umas coisitas e andei a ver, dá-me a sensação que a parte da cor não é importante. Porque a cor pode ser absolutamente... Por isso pode haver fotografias minimalistas que tenham uma cor e que passem ele... Porque a alegria também pode ser uma alegria isolada. Nós podemos estar sós e com alegria. Portanto, a cor não é... Agora, eu acho que o que a Guida está a dizer aqui não é o problema dos sapatos estarem grandes. É do espaço estar muito reduzido. Que, aliás, foi o que aconteceu em um terço das fotografias que foram apresentadas nestas séries. O problema não estava nos objetos em si, mas havia muitas fotografias que estavam entaladas. E eu acho que o minimalismo não pode entalar os objetos, é só isso. Não sei se... Não é o problema do tamanho dos sapatos, é o problema do que falta à volta. José, posso intervir aqui? Podes. Eu também tenho a opinião, e é a seguinte. O minimalismo é um movimento, e é um movimento que apareceu na arte, seja na arte plástica, seja na arte da representação, seja na arte da dança e possivelmente implantado também na arte da fotografia. Mas o minimalismo, como diz o Fernando Abreu, não é pôr uma coisa pequena, senão tudo era minimalismo, desde que a gente pusesse uma fotografia com uma carica, era minimalismo. Portanto, o que é que acontece? Sem cor, não é uma coisa sem cor. O minimalismo é algo que nós conseguimos, através do mínimo de informação possível, que é o que acontece numa dança minimalista, numa representação de uma peça minimalista, que é, com o mínimo de informação possível, nós abrirmos um horizonte de mensagem que está implícito nessa arte, ou seja, na dança, no quadro, ou na fotografia, ou no balé, mas que deixa aberto também um horizonte para que cada um de nós consiga meter lá essa mensagem. Ou seja, eu posso fazer uma peça de minimalismo com um intuito de uma mensagem, mas que essa mensagem, essa janela, tem que estar aberta a que cada um dos espectadores, ou dos apreciadores, ou dos comentadores,
possa meter a sua mensagem, aproveitar aquele espaço, aquela imagem, para aproveitar. Isso é que é minimalismo. Portanto, ou seja, é o mínimo de informação, não interessa se é cor, se é preto e branco, não interessa se é pequena, se é grande. Agora, é o mínimo de informação para que se possa abrir uma janela de muita informação, cada um à sua forma. Portanto, isto é o conceito de minimalismo enquanto movimento. Não quer dizer que na fotografia depois tenha sido adotado esta definição, não é? Portanto, como disse o Fernando Abreu, e muito bem, minimalismo não é pôr uma coisa pequena numa imagem. Portanto, isto, como eu estava a dizer, se então fotografamos uma carica ou metemos uma carica num palco e é minimalismo. Não, tem que haver informação mínima, mas tem que se passar uma mensagem. E essa mensagem, cada um de nós, ou identifica a mensagem que está lá, que quiseram transmitir, ou então escolhemos a janela de abertura para a nossa mensagem, para nós criarmos a nossa história dentro daquela peça de arte. Mas, Rui, eu estou absolutamente de acordo contigo, mas absolutamente de acordo. E eu acho que não tem nada a ver com o cores a preto e branco, e a filosofia do movimento minimalista passou para a fotografia. E, inclusivamente, o minimalismo é tão, na fotografia, está tão presente, que inclusivamente, o que para um minimalista puro, é muito importante fotografar com equipamento que tenha o mais simples possível, com equipamentos simples, com uma objetiva fixa de preferência, com equipamento muito simples. Ou seja, é tudo ser o mais simples possível. E tendo sempre uma grande carga de um espaço negativo. Esse espaço negativo é extremamente importante, um espaço neutro. Esse espaço neutro que nos traz sempre ao espaço positivo. Portanto, acho que tanto neste caso, como esta fotografia da Margarida, como a fotografia do Mané, que não retira importância nenhuma, não retira valor às fotografias, porque acho que são boas fotografias, acho que pecam por não ter a quantidade de espaço negativo para lhes dar o minimalismo que elas merecem, que elas precisavam. Isto é a minha opinião, pronto, mas vale como é lógico. José, deixa-me só fazer, que eu depois esqueço que era para fazer no fim, depois acabei por não fazer. Quanto a esta fotografia da Margarida, a fotografia eu acho lindíssima, só que também não encaixa no minimalismo por causa dessa própria mensagem. Enquanto na primeira fotografia que nós vimos, e naquela fotografia, a do barco, a da partida, é uma fotografia, cada um de nós, ela tem uma mensagem, mas cada um de nós pode fazer a sua mensagem. Exatamente, está aberta para cada um fazer a sua história. A fotografia daquele casal, naquele espaço... rigorosamente mesmo. Precisamente a mesma coisa, ela tem uma mensagem. O autor disse que, desculpa, não me lembro quem é que foi. Foi o Fernando Abreu. O Fernando Abreu, desculpa, essa fotografia, o Fernando disse que eles estavam a olhar para uma cidade, para mim podiam estar a olhar para o mundo inteiro. Claro que sim. Portanto, esta fotografia da Margarida não me deixa essa mensagem. Estes sapatos levam-me aonde? Como dos dedos. Olha, eu por acaso, eu não tinha, sinceramente, nem me lembrei do título. Sou sincera. Depois, quando começou a tertúlia, digo assim, esqueci-me de mandar, porque havia fotografias com título. E então, o que eu me lembrei logo na altura, just in time, foi, afinal havia outra, Cinderela. 3 pontinhos, Cinderela. Pode ser. Pronto. Muito bem, pá. Mas tu sabes o que é que eu acho? Não tem a ver com esta fotografia, mas estes conceitos que a tertúlia tem vindo a implementar nos últimos tempos. É que, passado algum tempo, se nós voltarmos daqui a um mês ou dois a repetir, por exemplo, enviar fotografias de minimalismo, eu acho que vai haver um upgrade, uma diferença. Então, hoje estávamos juntos, enfim, no aniversário da AFA, e eu estava a falar, acho que com a Cícia e mais alguém que estava na mesa, e disse, é impressionante. Se vocês tiverem um tempinho e forem assistir às primeiras tertúlias, onde praticamente todos nós que estamos aqui fazíamos parte, e perceber as fotografias, os trabalhos que apresentávamos na altura, até a nossa própria forma de analisar, de falar, de dialogar, e ver agora as últimas tertúlias, é impressionante a evolução, a vontade, o conforto, a segurança que se nota passado um ano. Significa que daqui a 10 anos, nem quer saber. Nem quero imaginar. Será que vamos caber ainda aqui os dois no sofá? Não, da maneira que estás a acordar, não sei, pá. Muito bem, muito obrigado, Margarida, pela partilha. Obrigada.
É que mereces. Ainda estou para descobrir quem é que mandou isso, pá. Muito bem. Os sapatos é que não há maneiras, é? Maná Pedro, o que é que acha dessa fotografia? Eu estou mandando. Aqui por trás. Está sem som. Faz sem som, Maná Pedro. Ele já ligou o som, mas nós não o estamos a ouvir. Se calhar... Agora já estão. Agora sim, agora sim. Eu acho que é minimalismo e gosto bastante desta fotografia. Temos claramente um livro aberto, sem nada escrito, uma caneta para escrever o que quisermos neste livro ou neste caderno, que podem ser os pensamentos, que pode ser escrever um livro, pode ser escrever um testamento, pode ser escrever aquilo que nós quisermos. Acho que está também bem enquadrada e gosto muito desta fotografia. Uma pergunta, Manuel Pedro. Se não tivesse esse espaço de secretária, se tivesse só o livro aberto, mais livro e menos secretária, mantendo a mesma composição, não acha que poderia ficar mais minimalista? Porque aqui acabamos de ter dois fundos, não é? É verdade, mas vamos lá ver. Eu acho que o caderno ou o livro é o objeto fundamental. A caneta dá-lhe só o tema de dizer assim, alguma coisa vai ser escrito, com certeza. Pronto, e acho que está em cima da secretária, parece que somos nós que estamos a olhar para aquilo, o que é que nós vamos escrever aqui. Ok, muito bem. E, portanto, acho que a secretária tem que lá estar. Pronto, podia estar mais reduzido, mas acho que a secretária acho que faz parte. Muito bem. Quando nós olhamos para uma secretária ou quando estamos à frente com um livro, estamos a ver algo parecido com isto. Muito bem. Anabela? Sim, Cláudia. A fotografia está fantástica. É a única coisa que posso dizer isso. Mas neste caso, no meu pensamento, a pergunta bem é a seguinte. Qual é a diferença entre esta fotografia, a fotografia anterior e a fotografia que o Mané apresentou? Eu posso usar. Podes. Cláudia, nós devemos ter uma ligação energética qualquer, porque eu estava a pensar precisamente nisso, à espera de ter a oportunidade, porque é assim, esta fotografia, parabéns ao autor ou autora, eu estava a precisar desta fotografia. E porquê? Se nós repararmos nesta fotografia... Tem calma, não tem polgo já. Pá. Não digas que eu tenho aqui o sininho. Onde é que está o sininho? Sim, está aqui. Está afastado. Não, eu vou explicar de uma forma muito concreta, muito simples. Estás aqui o meu lado. Posso? Que é o seguinte. Se nós repararmos, esta fotografia tem 3 elementos. Tem a secretária, o caderno e a esfolográfica. Cada um na sua proporção. E à semelhança de que era a fotografia dos meus sapatos, em que havia também 3 elementos. E se nós repararmos, o caderno que está sobre o primeiro plano, que é a secretária, ele ocupa uma área superior à área que supostamente no minimalismo deveria estar em maior plano. Depois temos a questão da esfolográfica. Enquanto que... Caneta. Obrigado. Enquanto que aqui, e pegando nas palavras do Rimandes há pouco, qualquer um pode criar a sua história, ela está simples, está clean, está objetiva, portanto, permite que cada um faça parte, cada um de nós poderá ser a personagem, de uma forma clara e inequívoca, portanto, é esta a mensagem que eu depreendo. Enquanto nos meus sapatos a coisa estava confusa. Eram 3 elementos, ocupavam sensivelmente a mesma área, cada um a proporção, só que aqui é o efeito. Se eu tinha dúvidas do que era o minimalismo, porque não é colocar as coisas pequeninas num fundo grande, é tornar simples e dar a abertura ao pensamento, à criatividade. Era isso que eu queria, que penso que vem de encontro àquilo que a Cláudia estava há pouco a dizer nas proporções, não é? Fiz-me entender. Posso dizer uma coisa? Podes. É assim, o que eu acho é que, graficamente, ela não é minimalista, e eu concordo contigo, Zé. Agora, a nível de conceitos, eu também não percebo nada disso. A nível de conceito, claro que sim, com uma coisa, um livro aberto ou um caderno aberto, podemos criar muitas histórias. Agora, graficamente, eu não acho que seja minimalista,
precisamente por isso que acabaste de ser mandado. Portanto, e o Zé tinha sugerido, pergunto aqui há bocadinho, se não achavam melhor, só o livro, porque o livro é um suporte. A caneta, eu acho que para mim é o elemento principal. Para mim, a caneta, aquilo que se escreve, portanto, o suporte é um suporte. O suporte pode ser o chão, a areia, uma parede. Agora, o que vai imprimir no suporte a mensagem, seja ela qual for, é esse instrumento que aí está. E é esse instrumento que eu acho que devia estar isolado. E, portanto, se a fotografia fosse o fundo branco, portanto, aparecendo que era o livro, e a caneta, eu achava, graficamente, ela para mim não é minimalista, por causa disso mesmo. Tem aqui esse plano da secretária e o livro, por isso eu concordo com o Zé. Ana Bala, desculpa, para aquilo que disseste, a palavra, Nicolau. Aquilo que disseste, quer dizer, aquilo que eu entendo é assim, bastaria o livro ou o caderno que ocuparia o fundo de tudo sim, do sim, plano. o branco e a caneta, sim. Ok, mas tinha que estar nesta posição para percebermos que é um caderno, que é um livro aberto. Sim, mas pronto, Okay. depois havia-se de ver, sim. Só para perceber se era isso a tua mensagem. Portanto, graficamente, portanto, a nível de conceptual é minimalista, não é? Claro que acho que qualquer pessoa vê isso. Agora, graficamente, pronto, gostava mais que tivesse só o livro e a caneta. Muito bem, Ana Bala. Nicolau, estavas a pedir a palavra? Exatamente na sequência do que a Ana Bela disse. Eu, por acaso, ia dizer mais ou menos a mesma coisa, portanto, já disse. Eu aplicava aqui um iKey à volta do meu fundo. Se aplicasse aqui um iKey que perdesse qualquer informação, ficasse praticamente branco, a ideia minimalista do livro por escrever, em que menos é mais, a intenção de escrever, a intenção, o conceito, ficaria acompanhado com uma estética também minimalista. Eu acho que há aqui um problema que é, o conceito é minimalista, a estética não é. E aí eu acho que, tirando essa secretária e pondo no fundo branco, pronto, naturalmente, bastava a fazer esta fotografia, foi preparada e pensada. Se fosse em cima de um tampo de fórmica branco, pois, exatamente. Aí era minimalista. Aqui temos um conflito de estética com a complicação do fundo da secretária sobre isso. Na minha opinião. Muito bem. Filomena, quer acrescentar alguma coisa? Não? Não, senhora, só estava a dizer que concordo plenamente. Muito bem. Com a Anabela e com o Nicolau. Diga, Francisco, está à vontade. Olha, dentro dos meus humildes conceitos, eu penso o seguinte, e estava tentado a dizer uma coisa que pode ser uma grandíssima asneira, mas que é o que estou pensando neste momento. O conceito de minimalismo talvez se possa ver que é sob o ponto de vista físico, e há bocado alguém deu um exemplo de fotografar uma carica, embora se afastasse aí, que nesse caso não seria minimalismo, mas há outros objetos pequenos que nós já vimos em fotografia e que consideramos como tal. Aqui, neste caso, eu sinceramente que dentro da forma como, mais uma vez, dentro dos meus humildes conhecimentos, mas a forma como eu vejo o minimalismo, eu acho que aqui o minimalismo não está essencialmente na parte física, mas está na parte que nós intuímos a partir do que vemos. Portanto, a secretária é indispensável para escrever qualquer coisa. Quase indispensável, pode-se escrever-se do joelho, mas de uma forma mais concreta, de uma forma mais tradicional, escrevemos em cima de uma secretária. O livro, em branco, para mim, e a caneta, que é o que é necessário para escrever, é nesses dois elementos que eu considero que está o minimalismo. Porquê o minimalismo? Porque não tem nada escrito e deixa-nos a tal liberdade de pensar o que é que se vai escrever, se é um poema, se é um texto, um outro texto de prosa ou qualquer coisa do género. E a mesa, para mim, portanto, a mesa para mim, sintetizando, será o espaço negativo, o livro mais a caneta, o espaço positivo. Obrigado. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Agora queria. Diga, porque eu acho que isto que a última intervenção levanta uma questão da fronteira ou da interseção entre o conceptual e o minimalista. Pois, que não tudo o existe. que é minimalista é conceptual, mas nem tudo o que é conceptual é minimalista. Pois, não sei. Acho que é um bom tema de debate. Iria complicar um bocadinho, mas eu até certa medida, Filomena, concordo consigo,
tudo o que é conceptual poderá ser minimalista, mas o minimalista normalmente é conceptual. Mas nem tudo o conceptual terá que ser minimalista, nem nada que se pareça. É por isso que eu acho que esta fotografia, se calhar, é mais conceptual do que minimalista. Mas é isso. Eu acho que era para ser um mais minimalista ainda, e aqui o Francisco me perdoou, eu tenho que concordar com o Nicolau, este fundo teria que ser muito mais neutro, porque este fundo está-me a desviar um bocado a atenção, mas se calhar ia ficar uma fotografia pouco interessante. Portanto, se calhar o problema é que ela não se enquadra, mas é uma ótima fotografia. Talvez, ou então, se nós reduzíssemos, por isso é que quando o Manuel Pedro fez a sua primeira intervenção, eu perguntei pela questão do tampo, que achava que era enorme, eu preferia que aqui o minimalismo tivesse o sujeito fosse efetivamente a caneta e o livro o espaço negativo. Acho que ganharíamos muito mais, e seria muito mais minimalista do que assim, apesar de ser uma fotografia que roça o minimalismo, uma fotografia simples, o fundo está-nos a desviar um bocadinho a atenção, na minha opinião. Mas gostaria de passar, se conseguisse, porque este... Não é um rato, Mané Carreira, não sei, ainda não me atinei ainda com tanto material aqui à minha volta, o meu espaço é exíguo. António, então, onde é que tu estás? Não te vejo, já te vejo agora. Muito bem. Em primeiro lugar, boa noite novamente, agradeço todos os comentários. Eu pensei, esta fotografia já resultou de um grande crop, foi feita por um curso do Zé, e que tinha ao lado um outro elemento um bocadinho mais provocador, que era um livro sobre a arte de furtar, do padre Manuel António Vieira. E, portanto, eu adaptei essa fotografia para o minimalismo e torná-la um bocadinho conceptual. Ali, na altura, a fotografia era um bocadinho provocadora, que era os tempos que a gente passa, e como era o livro A Arte de Furtar que eu estava a ler, fiz essa fotografia. Quando eu pensei para o minimalismo, eu pensei, de facto, peço desculpa, não fixei o nome, vi a secretária como um espaço negativo e o caderno em branco e a caneta como eles, os dois, o espaço positivo. Mas, de facto, aceito que se eventualmente o fundo não tivesse um contraste tão grande, eventualmente a fotografia se ganharia mais. Mas agradeço desde já os comentários, mas a ideia era exatamente essa, está em branco, cada um faz a sua história. Muito bem, e nada como um livro em branco para surgirem histórias. Muito bem, passamos a uma fotografia seguinte, completamente diferente. E Francisco Granadeiro, o que é que tu sentes olhar para essa fotografia? Achas que é minimalista? Eu acho que as rochas em baixo retiram o minimalismo. De resto, olha, o que eu vejo aqui assim é uma sensação de paz muito grande associada a um passeio de veleiro, não é? Mas como minimalista não considero. Exatamente por causa das rochas. Muito bem, bem observado. Jorge Escolo. Eu também acho que não é minimalista. Eu acho que para minimalista isto precisava desaparecer em rochas e o fundo deveria estar desfocado. O pico deveria estar desfocado. Aí já se aproximava mais do minimalismo. Porque eu acho que o minimalismo roça o abstracionismo. Portanto, aquela flor da Dora esta noite, para mim, foi aquela mais próxima do minimalismo que aqui apareceu esta noite. Depois, as outras com muita informação, como é o caso desta, perdem precisamente porque têm demasiados objetos muito concretizados e, portanto, deveria roçar mais o abstracionismo para incluirmos no minimalismo. O minimalismo não terá que ter um único objeto e muito pequenino, como a carica que aqui tem sido falada. Pode ter vários objetos, mas tem que roçar esse ar de abstracionismo.
Portanto, é uma belíssima de uma fotografia, não é? É minimalista. Muito bem, Jorge, muito obrigado. E mesmo assim, eu julgo que melhorava se lhe tirássemos as rochas. Mesmo sendo uma fotografia de paisagem, melhoraria, tirando aqui o enrocamento que aqui está. Muito bem. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Zé, Diz. Eu não sei. há bocado falaram-se as fotos minimalistas poderiam ter cor. Este é um exemplo de que, com as rochas tiradas e, neste caso, com um bocadinho atenuando o azul e o branco, seria uma fotografia minimalista e cheia de cor. Sim, concordo contigo, Cláudio. Então, outra coisa também. As fotografias minimalistas podem ter cor, mas normalmente têm duas cores. Tem uma cor predominante no sujeito e um fundo de uma cor única. Portanto, normalmente tem duas cores. Portanto, não é uma fotografia propriamente a cores, é duas cores, em que normalmente no minimalismo se aplica quando se está a fazer fotografia à cor. Exatamente para separar os planos. E muitas das vezes utiliza-se um tom mais garrido no primeiro plano e no segundo plano o tom muito mais neutro, muito mais suave, para dar para o negativo, o espaço negativo, trazer-nos exatamente ao espaço positivo. Mas eu penso que havia mais alguém que estava a pedir a palavra. Exatamente. Peço desculpa, Mariano. Só porque acho que estamos a ser demasiado radicais na análise do minimalismo. Eu acho que um fotógrafo normalmente quer fazer uma fotografia de paisagem, pode fazer uma fotografia mais complexa, mais confusa, ou pode fazer uma fotografia minimalista, como eu acho que é a intenção desta foto. Reparem que, quando falamos em espaço negativo, falamos no todo o espaço que não é o sujeito, que não é o assunto da fotografia. Isto é, neste caso, para mim, o assunto ou o sujeito é o barco. Tudo o que rodeia o barco é espaço negativo, independentemente da cor, de ser rocha, de ser montanha, de ser nuvem. O que nós temos que analisar para dizer se é minimalista ou não é, de facto, saber até que ponto é que o que está à volta deixa espaço para expressar uma ideia. E não há dúvida nenhuma que à volta deste barco existe espaço. Há pessoas que poderiam preferir ou a alargaria mais, punha o barco um bocadinho mais pequeno. Se calhar também o autor está limitado porque ali ao lado existe outro barco que lhe iria cortar um pouco a ideia minimalista. Mas eu não queria ser radical de dizer que esta fotografia não é minimalista. Ela pode encaixar-se numa fotografia de paisagem, numa fotografia minimalista. E quando se fala em fotografias minimalistas, não vamos dizer que é o assunto e tudo à volta está branco. Nós temos, na fotografia minimalista, encaixar tudo aquilo que normalmente uma boa regra de composição fotográfica exige. Esta rocha, apesar de nos perturbarem um pouco, porque ela é de facto bastante contrastante com o resto, mas ela dá-nos uma tridimensionalidade que sem elas a fotografia não teria. E, portanto, claro que nós hoje estamos a ser um pouco puristas, mas eu pessoalmente diria, apesar de tudo, esta fotografia é minimalista. Muito bem. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa ao que já foi dito? Ora bem, eu também sou da opinião que as rochas deviam desaparecer. E porquê? Porque o minimalismo, o espaço negativo não deve, quanto menos elementos tiver, mais simples fica. E a mensagem fica muito mais concentrada só no iate, quando eu retirar as rochas, e até poderíamos ainda desvanecer um pouco os tons do fundo, dar um pouco mais suave, que ainda ficaria mais interessante. E isso não era retirar a cor, era só dar-lhe um pouco mais de suavidade. Era o que eu faria nesta fotografia, retirava efetivamente essas rochas, que eu acho que estão-me a perturbar muito. Eu vou ao barco e venho às rochas, vou ao barco e venho às rochas, portanto não me consigo concentrar no sujeito. E o sujeito, no minimalismo, nós vamos lá diretamente, nós não hesitamos, o espaço negativo leva-nos logo ao espaço positivo e de lá não saímos. E aqui não, aqui andamos um bocadinho a vaguear. Apesar de gostar muito da fotografia, acho que é uma excelente fotografia, uma belíssima fotografia de paisagem, mas
pelo menos as rochas tinha que desaparecer, na minha opinião. Mas pronto, mas quem poderá ainda falar melhor sobre esta fotografia é, efetivamente, a Cissa. Eu vou dizer que concordo literalmente com aquilo que o José Mariano disse. Exatamente porque foi esse o conceito com que eu a concebi. As rochas, para mim, dão uma situação de abrigo e, ao mesmo tempo, dá um aspecto de ancoramento e de algo que nos fixa à terra, entre aspas, não é? A mim, por exemplo, se calhar chocava mais aqui a montanha como um elemento distrativo, porque é imponente, não é? Aquela coisa, a montanha, do que propriamente a rocha. Porque a rocha dá aqui a proximidade de um ancorador ou alguma coisa que nos, que nos traz à terra. Em relação a ser a cores ou a preto e branco, concordo perfeitamente que não tem que ser nem a cores ou nem a preto e branco. O minimalismo não tive tudo aquilo que eu li sobre o minimalismo, nada refere que tem que ser uma coisa ou outra. Acabei de mandar para o chat exatamente isso, 2 fotografias a cores que corroboram, que tiram tudo aquilo que tu disseste, Zé, que são fotografias, 2 fotografias alegres e que a cores e que são minimalistas, segundo os autores, pelo menos, pelo que eu percebi aqui da net, alguns autores até conceituados, mas sim, é uma fotografia da minha magnífica Baía da Horta. É uma fotografia de coração, acima de tudo, pelo minimalismo que é. Aliás, que quem conhece não tem nada de minimalista, porque isto realmente à volta tinha para aí mais uns 50 iados e eu tive que quase fazer o pino para conseguir só um. Isso é minimalismo. Por isso sim, é minimalista. Mas a minha ideia é um bocadinho também em relação àquilo que o Nicolau disse a semana passada. O minimalismo é encontrarmos até no meio de uma fotografia que tem vários elementos, conseguirmos destacar um. Se calhar as rochas aqui podem ser realmente um elemento distrativo, embora para mim não fixem, sejam algo que fixe realmente, que fixa a fotografia num espaço físico. Mas sim, mas não é por terem outros elementos que não faz com que este barco não seja ele próprio um elemento principal. Muito bem, Cissa, muito obrigado. Posso opinar, Mato? Podes? Fui-vos com tenho um pouquinho. Mas porquê é que estás a falar baixinho? Estás a que falar para eles, não é, Branco? Não, para não assistir à nossa negociação, eu gostaria, e pegando um pouco nas palavras da Mariana e tudo aquilo que foi dito, há aqui algo interessante que é em relação a essa fotografia, que às vezes tentamos, ou alguns de nós temos, corrijo-me se estiver errado, mais puristas ou mais papistas do que o Papa. Porque efetivamente concordo contigo, Zé, no que diz respeito à parte da rocha. E a parte da rocha, porque quando tenho essa rocha aqui, dá-me uma proximidade muito grande do barco. Então, pronto, significa que o barco está ali perto, está ancorado, dá-lhe segurança ao barco. E quando eu olho para a fotografia, iluminando aqui a rocha, estou a fazer com a mão e o Zé está a ver, o que é que acontece? O barco fica logo em alto mar. E aí sim, aí o que esta fotografia faz é uma fotografia que nos faz querer estar dentro do barco. E eu acho que isso só por si é minimalismo, porque ela não tem elementos distrativos. O facto de estar só assim, não tens aqui para o tratamento, mas eu posso aqui através da máquina fazer isto assim, isto é fantástico, não é? Se quiseres desaparecer o pico, já sabes que eu já vou para o ICDC e para a produção. A linhazinha assim para apagar. E ela assim ganha uma força, uma paz, uma tranquilidade. Mas é aquilo que nós, a maior parte dos que disseram, foi isso. Mas às vezes também exageramos um bocado, queremos criar história quando não há história. Ainda, é um barco que vai a caminho do pico. Mas ainda se permitem uma coisa, é o seguinte. Que é brincadeira. Rochas aqui são fantásticas porque dão uma excelente superposição de planos. Quer dizer, essas rochas criam tridimensionalidade à fotografia. Era esse o plano. Não, mas é que no minimalismo não é isso que nós queremos. No minimalismo nós queremos exatamente um fundo que não é tridimensionalidade, é um fundo neutro que nos traz ao elemento principal. E aqui exatamente...
Sim, Zé, mas é assim, mas o elemento princípio, para mim a montanha do Pico é muito mais bonita que este barco, que estas rochas. Mas está desfocada, está desvanecida, está muito longe, até está numa dimensão mais pequena, porque tu fotografaste uma grande angular, o barco ficou muito maior do que a montanha, se tu reparares o mastro está quase mais alto do que a montanha, o iate é que é o nosso sujeito, e a montanha aqui nem parece a montanha de Pico, ainda por cima tem uma coisa fantástica, porque está desvanecida com as nuvens, portanto está neutralizada. Eu bem sei se isso é que os feialenses e tudo o açoriano em geral tem uma paixão pela montanha de Pico e um respeito pela montanha de Pico que a vê sempre grande, mas nesta fotografia ela não está grande, a montanha está até pequena em relação ao iate, o iate é que é o elemento principal, que está a ser retirado de importância pela superposição dos planos. É que essa superposição dos planos retira minimalismo à fotografia. Quanto a isso eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não tenho dúvidas nenhumas. Isso não retira beleza à fotografia, porque eu adoro esta fotografia. É fantástica, uma bela fotografia, uma fotografia que eu também gostaria de ter feito. Mas não neste conceito, porque se eu tivesse pedido fotografias com superposição de planos, que é uma coisa extremamente difícil de se fazer, se calhar não apresentavas isto. Porque se calhar nunca pensaram que isto é uma superposição de planos, mas é uma excelente superposição de planos. Um primeiro plano a levar-nos ao segundo e até ao terceiro. Isso já não é minimalismo quando temos vários planos. No minimalismo temos de ter um espaço negativo e o sujeito, e nada mais. Quando temos vários planos, já não é minimalismo. É uma belíssima fotografia, muitíssimo bem composta, excelente, fantástica, mas perde o minimalismo com as rochas. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Nem que a vaca tussa, ponto final. Vamos adiante. Nicolau, vamos à frente. Não, Nicolau, por favor, tu andaste-nos aqui a partilhar connosco. Desculpa. Não, o Nicolau andou aqui a partilhar connosco um expert. Diz lá, Nicolau, o que é que queres partilhar connosco? Conta-nos lá. Não, o Nicolau andou aqui a partilhar connosco um expert em minimalismo. Sim. No chat, que andei aqui a partilhar com toda a gente, em que as fotografias dele eram totalmente perdidas. Mas isso, como tudo na vida, todas as correntes conceituais e filosóficas têm muito que se diga, há várias nuances. Sim, eu só estou aqui a dizer que isto de ter só um plano, eu não estou aqui a defender, eu quero ressalvar isto, eu não estou aqui a defender já esta fotografia, já quero passar só para outro assunto. Continua a ser o minimalismo, mas que é esta coisa de, tem que ser um objeto sem plano de fundo, com plano de fundo não interessa, isto não é só aquilo que nós lemos sobre... Porque é assim, Zé, este teu tema, se calhar foi o tema mais... polémico desde o início. Nestas tuas 57 semanas, ainda bem que tu nos colocaste isto, porque obrigou-nos a fazer pesquisa, pelo menos a alguns, e aquilo que tu estás a dizer não é exatamente aquilo que todos nós, se calhar, lemos um bocadinho sobre aquilo que fomos procurar. Eu não estou a dizer que estás errado, o que eu estou a dizer é que, se calhar, há outras versões, e em que o minimalismo não é só um objeto sem planos. Não, mas Cícero, imagina esta tua fotografia sem as rochas. Não quero falar já desta fotografia. Mas nesta em particular, nós temos o barco, temos mar, montanhas e céu. Nós temos 4 elementos, mas três deles é um. As rochas é que vêm quebrar completamente este fundo este fundo negativo, percebes? As rochas aqui vêm dispersar a fotografia, vêm dar mais elementos que não acrescentam nada ao minimalismo. Acrescentam a uma fotografia de paisagem, acrescentam a uma tridimensionalidade na fotografia, mas não acrescentam minimalismo. Bem pelo contrário, é que as rochas retiram o minimalismo. Eu não disse para tu tirares o céu, eu não disse para tu tirares a montanha, nem muito menos o mar. Mas e tens 3 elementos extremamente importantes. Já não estou a falar da minha fotografia, isso que eu estava a tentar explicar. Não estou a falar já da minha fotografia. Vou falar do conceito em geral. É muito mais fácil para nós analisarmos o minimalismo com exemplos concretos do que no abstrato. No abstrato. E aqui, concretamente, acho que o que eu acho aqui, concretamente, as rochas retiram minimalismo. Sim, é só isso, porque se eu retirasse as rochas, eu acho que é uma excelente fotografia de minimalista. Mas assim, você está aqui a levantar uma questão interessante, que as pessoas coisas muito... E uma delas que está acontecendo aqui é assim, normalmente nós começamos em qualquer formação, a qualquer atividade, pela teoria e depois vem a prática. Quando passamos para a prática, estamos muito mais à vontade. Nesta estrutura tem acontecido ao contrário. Tem acontecido é que vamos para a prática
eu depois a seguir é que vem a que defendamos as teorias e tudo aquilo que está inerente. E é o que está a acontecer aqui. Eu acho que esta forma de aprendermos e de crescermos, não sei se concordas comigo, faz com que nós nunca mais vamos esquecer a matéria. Quando chegar o exame final, vamos apanhar uma boa nota. Eu acho que... Não, aqueles que estão a aprender eu acho que... Hoje, daqui a 20 semanas metes minimalismo outra vez e vai ser totalmente diferente. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Sem eu dúvida. nunca mais apresento os sapatos, vai ser uns chinelos. Se me permitem, só pegando, voltando aos sapatos, e se nos lembrarmos da fotografia da Margarida, que por acaso tinha 2 sapatos e que não eram um par de sapatos, porque eles eram diferentes, mas um era do pé direito e o outro era do pé esquerdo, não sei se verificaram isso. Não. Mas podíamos torná-la mais minimalista se tirássemos um dos sapatos. Certo? Se calhar se fosse só um sapato, era mais minimalista. Se tirássemos o outro sapato e ficasse só a argola, se calhar ainda era mais minimalista. E aqui estamos a ver aqui que se calhar o minimalismo se calhar também tem alguns graus e nós temos que saber até onde é que vamos nos graus do minimalismo. E aqui estamos aqui a ver, pronto, com pedras, sem pedras, se fossem 2 sapatos, 1 sapato, 3 sapatos, com argola, sem argola, com o risquinho, pronto, e aqui é um bocadinho isso. Portanto, o que eu diria aqui é que se calhar há graus também de minimalismo e há pessoas que são mais, digamos, mais agressivas no minimalismo e outras não são tanto, e portanto... Acho que é um bocadinho. Está bem observado. Deixa-te acabar de falar. Isto é uma piada para o meu marido, porque eu não costumo deixá-lo acabar. Diga, Filomena, diga. Mas eu estou aí, eu não estou nada de acordo nem com o Jorge Mariano, nem com a Cissa, peço desculpa. Estou muito de acordo consigo. Acho que do que eu vi e do que eu li, eu estava a tentar fazer um esforço mental das várias fotografias que vi. Isto não é um tema consensual, nem as fotografias minimalistas são um consenso. Agora, a tridimensionalidade numa fotografia acho que não tem nada a ver com o minimalismo. Aí eu tenho alguma... Não estou a ver fotografias de todas as que eu vi minimalistas que sejam tridimensionais. E por acaso estava a olhar para a fotografia da Cissa e estava-me a vir a uma questão que é, que não, se calhar não está teorizada, mas é uma questão que eu ponho. Até que ponto é que um formato quadrado se adequa ao minimalismo? Isto é só uma dúvida que me surgiu, não tenho nenhum conceito, não faço a mínima ideia, é só uma dúvida. Agora, a tridimensionalidade, estou completamente de acordo com o Zé. Muito bem. A questão que o Manuel Pedro colocou é muito pertinente, mas muito pertinente menos, até porque o minimalismo é retirar menos, quanto menos é mais, efetivamente. E efetivamente, aquela fotografia que a Margarida fez, se fosse só aquela argola, se calhar, sendo só a argola, na fotografia com o mesmo tamanho, a argola já era tão pequena que era minimalista. O que é que queria transmitir, ninguém sei. Não sei, pronto, mas era mais minimalista, efetivamente, com o que a Margarida apresentou. Se a Margarida tem dado mais 3, 4 vezes mais de espaço negativo àquela fotografia, era uma excelente fotografia, mas uma excelente fotografia minimalista. Quanto ao formato quadrado, eu já vi fotografias quadradas minimalistas fantásticas, portanto acho que o formato aí não se prende muito pela curadoria de uma exposição, prende muito pela sequência das fotografias, mas pronto, mas efetivamente é um tema que não é consensual e é muito bom e fico muito feliz pela vontade dos tertulianos de porem cá para fora tudo aquilo que sentem, quer gostando, quer estejam de acordo, quer não estejam, e isto é que nos faz com que a nossa tertúlia seja efetivamente uma estrutura viva, sem tabus, ninguém está aqui amarrado a nada e estamos aqui para expor cá para fora aquilo que sentimos de uma forma muito livre. Claro que sem nunca perdermos o respeito uns para os outros, como é lógico, mas muito livre, e isto faz a nossa diferença. Diz lá, Manuel. Então queres dizer com isso, seguindo o raciocínio do Manuel Pedro, que é vamos tirar, e ela vai aumentando o grau de minimalismo. Sim. E vamos chegar àquela escultura que foi vendida agora por 15 mil euros que não tinha nada. Aquilo é que é o puro minimalismo. É verdade, sim. É verdade, sim. E esta é verdade. Muito bem. Bom, Ou os 5 milhões pela batata. Ou os 5 milhões pela batata, ou os 15 milhões pelas 3 faixas de um rio Zé, posso? na Alemanha. Podes, Nicolau. Estás à vontade. Exatamente o que o Zé, o teu parceiro do lado de Santa Cruz disse, é exatamente isso que se deve fazer no minimalismo. É começar a fotografia e começar a retirar elementos dela. Nem mais. Que ela chegou ao ponto que perdeu o significado que ia dar. Então tens de voltar para trás.
Claro, vais começando a acrescentar, só o que é necessário. Até que ela perca o significado que tu querias dar a ela. Perca a mensagem, o que estava a sentir quando fotografaste, não sei o quê. E podes partir de uma fotografia completa e podes transformá-la numa fotografia minimalista. É uma questão de, às vezes, tratamento de imagem. Claro que sim. Eu acho que é isso, é desmontar o que está a mais até não perder significado. Sim, e nesta fotografia nós podíamos ter desmontado, podíamos tirar das pedras, tirávamos um pouco de cor. Até mexer um bocadinho aqui nos contrastes e nas coisas, pode dar aqui, aqui uns truques que se fazem aqui. Pronto. Aliás, eu já tarde falei com vocês como é que tinha feito aquele tratamento para dar o efeito que queria, não é? Sim, sim. Uma coisa que eu nunca tinha feito e que, na altura, com base na informação que tive, acabei por aplicar. A minha opinião vale o que vale, mas acho que funcionou naquilo que eu queria fazer. Não quer dizer que os outros gostam. O que eu queria fazer, Mensagem. o que eu queria pular, o que eu queria que resultasse para mim. Realmente podem não concordar, e eu sei perfeitamente isso. Mas o que eu pretendia era aquilo. Era um primeiro plano mais nítido, um segundo plano menos nítido, sem manchas, sem, como é que chama? Sem máscaras, Sim. sem nada, só com o tratamento de texturas e de claridades. E, portanto, fazer isso, aqui também se podia fazer um bocadinho, com muito cuidado, porque a cor é mais complicada. Mas podia. E Cissa, duas coisas só para notas para a Cissa. Concordo 100% que as rochas aqui estão a mais, na minha opinião. Número 2, aquela altura que eu tive, partilhei com alguns de vocês, mas exatamente partilhou no outro lado, que eu, por acaso, descobri nas minhas procuras, que estamos aqui todos a procurar isto, não é? Sim, sim. Tem a fotografia minimalista, mas também tem muita fotografia que não é minimalista, tem as duas coisas. Sim, portanto, tem. Eu também estive a ver, e há coisas que não são minimalistas ali, né? Ele tem bons exemplos de minimalismo. Sim, mas tem muito boas fotografias lá que não são minimalistas, eu também fui ver. Gostaria de ser um fotógrafo como ele, mas muita coisa que não é minimalista. Eu tenho muita inveja da boa de outros. Exatamente, essa é uma boa inveja. Pá. Eu posso só acrescentar duas coisas. Sim, sim. Eu queria acrescentar duas coisas. Uma que são neste momento 23 horas na região autónoma dos Açores e uma hora a mais na Madeira. E o mais importante, descobri agora o que é o minimalismo, que é o tirar. É de penar uma galinha. A gente vai tirando as penas da galinha. E ela fica nua, pronto. Pronto, depois temos que voltar atrás, não é? O minimalismo. Com licença, senhores. Com licença, senhores. E Paulo, diz lá, Paulo. Essa discussão toda de minimalismo aplicada naturalmente à fotografia me remeteu à lembrança de que minimalismo é aplicado também à pintura, é aplicado também à literatura, a uma série de... a cenografia, enfim, uma série de outras artes que, como arte, há uma certa liberdade. E o que aconteceu? Eu fui ao Google justamente buscar alguma definição para isso. E encontrei aqui 3 verbetes que podem, talvez, abrir um pouco a nossa cabeça a respeito de vários temas que foram abordados aqui, sem dúvida, e eu acho que pode enriquecer aí a cultura de todos. O primeiro deles diz o seguinte: a palavra minimalismo se refere... só um instantinho, por favor. Fátima. Ora bem, já está a regressar. Problemas técnicos. Desculpa, eu estava falando aqui e um barulho aconteceu. Então, voltando ao tema, a palavra minimalismo se refere a uma série de movimentos artísticos, culturais e científicos que percorreram diversos momentos do século XX. Só um instantinho, por favor. Era um problema familiar. Preocupando-se em fazer o uso de poucos elementos fundamentais como base de expressão. Um outro verbete diz o seguinte: o prazer do desapego minimalista defende ter menos coisas, e etc, etc. A palavra minimalismo surgiu do movimento artístico do século XX
que seguiam como preceito poucos elementos visuais, etc., claro que aplicando a fotografia e a pintura. E aí vem um pensamento mais filosófico, que é viver menos com menos, que o próprio José já, em alguns momentos, também abordou essa conceituação. Então, na verdade, o minimalismo ele não é só na fotografia. Na fotografia é a forma de nós buscarmos essa simplicidade de mensagem para uma mensagem que, na verdade, com poucos elementos, ela fica rica. Então, eu me vi assim, impelido a compartilhar com vocês esses conceitos, porque, na verdade, eu acho que podem ajudar a gente, nos ajudar bem. Era só isso. Muito obrigado. Obrigado, Paulo Tolentino. Curiosamente, sim. Claro que sim, Carlos. Eu também como não sabia muito, andei a pesquisar antes também de enviar e tudo mais. E pelo que eu percebi da fotografia minimalista passar a nossa mensagem com menos objetos possíveis na imagem. E por isso é que o preto e branco usa-se muito, não é que seja obrigatório, mas usa-se muito porque é uma cor monocromática, uma cor que, em vez de ter às tantas uma paisagem e tem muitas cores, flores, amarelos, só temos uma cor naquela fotografia. Então o minimalismo é querer mostrar uma mensagem com o mínimo possível, e por isso também é que eu acho na altura, quando estava a comentar a foto do Isidro, só disse que achava que a fotografia também não era minimalista, porque tem ali dois assuntos. Para mim as nuvens não me incomodam, para mim as montanhas não me incomodam. O que me incomoda é todos os assuntos, que é o carro e os postos, exatamente. Se fosse só um deles, eu acho que a fotografia é completamente minimalista, porque a fotografia, tem várias coisas, mas só está ali uma coisa mostrada na fotografia, que é a viagem do homem, se for o carro. Ou se for os postes, é a dualidade entre a natureza e os postes. Acho que a fotografia minimalista, pelo que eu estive a pesquisar, ela pode ser a cores, pode ser a preto e branco, pode ser o que quiser. Agora, é mostrar uma única mensagem com menos elementos possíveis. Volto a dizer, usa-se o preto e branco porque o preto e branco é monocromático. E isso logo aí tira logo elementos à fotografia. Remete-me logo só para uma cor naquela fotografia, tira logo elementos. E acho que é isso que acaba por ser a fotografia minimalista, não se tem mais isto, se tem mais aquilo. Acho que quanto menos possível, como eu na carreira disse, acho que aí também acaba por ser uma boa maneira de nós fazermos com a fotografia minimalista, pensarmos o que é que queremos mostrar com a fotografia, começarmos a tirar a fotografia e depois olharmos para a fotografia e ver, olha, isto aqui não preciso disto para passar a mensagem que eu quero, e te retiro. Até ficar só o essencial e a passar só uma única mensagem que a fotografia. Acho que aí acaba por ser a fotografia minimalista. Mas, Carlos, ainda só querendo dizer uma coisa, só acrescentando. O minimalismo é, digamos que o extremo da composição simples, porque qualquer composição forte, qualquer composição fotográfica que queira passar uma mensagem forte, nós precisamos retirar tudo o que não interessa, tudo o que tem excesso. Isso em qualquer tipo de fotografia. O minimalismo leva isso ao extremo. É quase como se fossem fundamentalistas. Dentro do retirar, o retirar a coisa, é quase um fundamentalismo. Por isso é que passa a ser quase uma filosofia de vida. E, aliás, no texto que eu partilhei com vocês, partilhava muito esta ideia. Muitas das coisas que o Paulo Tolentino disse agora, está lá naquele texto, que é uma filosofia que se expande desde a fotografia à pintura, à literatura, enfim, a várias formas de arte, e é uma filosofia de vida, um modo de estar na vida. Um fotógrafo minimalista não é um fotógrafo qualquer, é um fotógrafo que está num estado de espírito bem diferente, muito despojado, muito diferente daquela coisa de querer comprar o último modelo da última câmara, de querer ter o objetivo o mais caro possível, e está fora disto. Está fora desta linha. O que lhe conta são mensagens, são aquilo que ele pretende passar para a sua forma de ser. Um fotógrafo, um minimalista, tem que já estar a viver de uma forma um tanto ou quanto minimalista, porque senão olha sempre para o todo e nunca olha só para uma pequena parte. Tem que ser franciscano, é isso? Diz, não percebi? Tem que ser franciscano.
Porque não há mal nenhum em ser franciscano, de maneira nenhuma, não há mal nenhum, pá. É tudo, é? Não há mal nenhum, mas estou a dizer... É a busca da essência. Mas ó, Fernando Abreu, é um pouco isso que tu disseste, é ser franciscano, porque não há mal nenhum em ser franciscano. E o ser franciscano pode ser de diversas formas e, portanto, é efetivamente despojar-se daquilo que não é importante. E, efetivamente, como todos, faz-me sempre lembrar um bocadinho aquela história, um indivíduo faz uma grande fotografia, ou então nós vamos a fomos convidados, a Filomena Coroado convida-me para ir a jantar à casa dela e faz-me um jantar fantástico, eu adorei o jantar, uma coisa, diga ao Firmino, você então fez um jantar magnífico, diga-me uma coisa, os seus eletrodomésticos, qual é a marca? É Miele ou é marca branca, é topo de gama, ou seja, o quê? É a mesma coisa em relação ao fotógrafo, faz uma boa fotografia, mas que tens uma Canon, tens uma Nikon, é topo de gama, não é? Qual foi o objetivo? Não é nada disso, nada disso. O jantar tinha que ser uma azeitona só uma azeitona para ser minimalista. É verdade, mas isso também servia para dieta. Mas por acaso hoje também jantaste também foi minimalismo. Não, o teu jantar não foi nada minimalista, foi muito bom, foi rico, com sobremesa, com tudo. Não me posso queixar, só tenho que agradecer. Querias que agradecesse aqui publicamente? Não, é... Não, pronto. Estás para o time da pá. Bom, minha gente, já passamos muito da hora, é certo que sim. Para a semana temos novamente o resto do minimalismo para ver. Eu agradeço imenso a vossa presença mais uma vez, a paciência de vocês estarem até tão tarde. Peço desculpa pelos contratempos de iniciais, mas o futebol levou-nos a ver até ao fim, pronto, e acabamos por montar isso um bocadinho à pressa, com muitos percalços. Peço imensa desculpa. Resta-me dizer, Manana, então, haja saúde, até para a semana, não é? Não, agora vou falar sobre o minimalismo. Chega para lá. Ele hoje não teve tempo de antena, como costume, ele tem que estar... Não, é que eu estou focado. Vocês não imaginam o que é que isto está aqui feito. E então eu passei tudo à noite, pronto, a acompanhar, a assistir e a beber toda esta informação, e eu mesmo o Zé desse um toque, isso que é isso tudo, né? Porque isto está que nem vale a pena, né? Mas pronto, olha, um grande beijo. Foi muito bom que a gente esquecesse do design de Portugal com essa tertúlia. Foi muito bom. Verdade. Já nem me lembro disso. Eu já nem me lembro também. Manel, desculpa lá, mas tu há bocado prometeste que ias mostrar o arsenal todo que aí está. Já vou fazer. Mas alguém diz, Nicolás, já vou mostrar isto. Sim, eu queria ficar a saber de uma história que eu estava muito interessado, era saber, ias tirar umas penas uma galinha, não é? Sim. E achei a ideia muito interessante. Agora, tu não podes tirar as penas todas, porque senão ela fica com tudo à vista e deixa de haver o efeito que as penas fazem, que é esconder alguma coisa. Portanto, quer dizer, cuidado com as penas que tiras, está bem? Isso é uma pena, Do semana. É assim, temos que arranjar uma música, não é? Todas as patinhas, sabe, é bem, vai uma pena. Mané vai mostrar o ambiente, Ora bem, isto é giro. Isto é giro. Faz-te lembrar aquelas reportagens, nós fomos aqui diretamente. Sim, muito bem. Muito bem, pronto, então é assim, olha, vamos tentar ver. Está aqui a televisão. É uma regi completa. Fui desmontar a aparelhagem. Nós não enviamos, pá. Isto foi tudo acrescentando aos bocadinhos. Fui buscar a banca do campismo para pôr aqui. Pá. Depois temos ali a luz com coisa. Pá. E o mais importante, o copo de água, né? Que não pode olhar para o guardanapo. Tudo como deve ser. Claro que sim. Bom. E estamos calçados. Estamos calçados. Estamos sapatinhos. Onde é que estão os sapatinhos? Estás a ver os sapatos aí? Pronto, esses são os sapatos do mestre. Mané Guerreiro! Minha gente, até para a semana. Muito obrigado, haja saúde, até para a semana. Adeus. Tudo, pá, adeus. O que é que fizeste? Tiveste a noite tudo, agora sou eu. Já foi explicado. Sem explicação. Briga, pá, já deu beijo. Já deste beijo, até para a semana. Diga agora.